Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um consultório de família. Esse nosso encontro especial de toda semana só faz sentido quando você está com a gente. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre sentimentos, emoções e compulsões. Às vezes fazemos confusão entre o que sentimos, entre aquilo que é realmente uma emoção que nós fazemos nessa confusão, às vezes, um mal entendimento a respeito de nós mesmos, das nossas reações, daquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos. E ainda vamos tratar sobre as compulsões, porque tem pessoas que dizem, eu tenho feito algo que vai justamente me contrariando, que eu não gostaria de fazer racionalmente, mas eu não consigo deixar. Passei a comprar demais, passei a comer demais, passei a beber demais, eu já não tenho controle sobre os meus sentimentos ou as minhas emoções. E o que fazer? Afinal de contas, nós somos uma caixinha, de surpresas. E se bem soubéssemos lidar com os sentimentos, com as emoções, evitaríamos muito sofrimento. Mas onde nós aprendemos isto? Será que a vida é quem vai nos ensinando e caímos aqui, nos levantamos acolá? Ou é possível que nós saibamos lidar com as nossas emoções, parando um pouquinho para dar atenção e aprendendo mais? Aprendendo com o que lê, com o que ouve, aprendendo também na prática, na tentativa de fazer as coisas diferentes daquelas que temos feito ou da maneira com a qual temos lidado com a vida até aqui. Vamos pensar sobre nós? Vamos pensar, se não há um manual, há pelo menos uma tentativa de acertar. Vamos então aqui acertar juntos? Vamos pensar no que você sente, na maneira como você reage frente à vida, naquilo que tem dominado você quando você e eu somos chamados a sermos dominadores, sermos autores, capazes de dar o norte à vida da gente. Vamos pensar disso? Minha convidada de hoje, muito especial. Sei que você vai gostar. Já fez comigo vários programas, mas deu um tempo, foi embora do Brasil e quando volta é correndo. Não teve jeito, segurei dessa vez e disse, vem comigo no consultório de família, porque tem muita gente com saudade de você. Estou falando de quem? Doutora Rosana Alves. Bem-vinda, que bom tê-la mais uma vez aqui, depois de tanto tempo. É verdade, mesmo na correria, um ponto que eu preciso sempre parar é o consultório de família. Obrigada pelo convite. Essa viagem para o Brasil tem um gostinho muito especial, que é a primeira vez que venho com a minha pequena, a Angelina. Então é um prazer muito grande estar aqui. Estava com saudade de todos e esse sofá com certeza é minha casa também. Angelina já está com que idade? 1 ano e 5 meses já. Uma moça linda. O nome dela significa Pequena Mensageira de Deus, E realmente tem esse nome porque ela tem essa missão. E a minha companheirinha agora de viagem quando o marido não pode ir comigo. É isso, mas é um prazer. A doutora Rosana Alves é psicóloga, neurocientista e tem trabalhado sempre para ajudar, para compartilhar, para nos fazer pensar sobre coisas profundas. Vem aí o livro dela. Durante muito tempo sonhamos em fazer um projeto juntas, mas ela lá, eu cá, e a nossa vida, mas que a gente realmente quer é um livro seu, que está vindo. Está pronto, é isso, só estamos na fase agora de impressão, creio que daqui a 1 mês o livro já está aí. Estou bem feliz porque tem muita coisa de neurociências para a nossa vida ser melhor. Essa é a ideia do livro, então daqui a pouco vocês vão ter notícias dele. Maravilha! E volta aqui com a gente. Com certeza. Rosana, vamos lá ao nosso tema de hoje. Qual a diferença entre sentimentos e emoções? A gente faz alguma confusão? Na verdade, a confusão começa quem somos, Pois é. As pessoas, às vezes, por não saberem quem elas são, elas confundem os seus sentimentos com as suas emoções e que pode levar a uma compulsão, por exemplo. Na verdade, a confusão ela vem antes de sentimento e de emoção. Porque nós achamos que o que sentimos, como reagimos à vida, tem a ver simplesmente com os estímulos que recebemos. Posso dar uma explicação disso, um exemplo? Eu posso dizer assim... Hoje a Darleide me deixou muito feliz quando ela disse que eu já emagreci o que eu ganhei na gravidez, por exemplo. A Darleide me deixou muito feliz. Pensem nessa frase, porque nós usamos muito, Você me deixou feliz, você me deixou triste. Quando dizemos assim, estamos definindo ou afirmando que as pessoas são responsáveis pelo que sentimos. Então, quando eu digo alguém me deixou feliz, é como se eu não tivesse poder de controlar isso. Quando, na verdade, nós sentimos aquilo que é resultado do que pensamos. Isso é bem assim, olha, eu fiquei feliz porque o que a Darleide disse, eu pensei sobre isso e me fez bem. E por isso eu reagi ficando feliz. Quando alguém me diz algo
que eu concordo com aquilo vai vir ao encontro do que eu já sinto. Vamos dizer, o chefe chegou e te disse assim, você não é tão eficiente no que você faz. Te deixa triste porque, na verdade, você já acredita no que ele disse. Ele só confirma o que você já sente. As pessoas só confirmam o que já sentimos. E isso é uma chave para a nossa vida. Nós pensamos sobre o que fazem e isso gera em nós sentimentos, emoções, ou mesmo até umas compulsões. Então, quando nós decidirmos que quem controla os nossos pensamentos somos nós mesmos, isso vai ter um efeito sobre o nosso comportamento, sobre os nossos sentimentos. Parece confuso, mas não é. Quando você diz que eu emagreci, isso, de fato, eu olho no espelho e gosto do resultado. Agora, se eu não gosto, e eu acho que eu estou acima do peso ou muito abaixo do peso, eu digo assim, a Darleide disse isso para me afrontar ou para mostrar que eu não estou tão bem. Por que ela falou isso? Se eu estou incomodada com o que eu vejo, com como eu estou, tudo que o outro disser vai gerar em mim um desconforto. Ou ele vai confirmar o que eu já sinto. É isso. Quem controla o meu pensamento sou eu mesmo. E tudo que eu sinto vem do meu pensamento. E quando eu tenho esta noção da vida, eu passo a não entregar o que eu sinto na mão dos outros ou esta responsabilidade. Então, quando alguém me fecha no trânsito, não foi ele quem provocou raiva em mim. Eu já estava preocupado com o horário que eu saí de casa, que já era tarde. Eu já acho que as pessoas não me respeitam. Então, isso gera em mim raiva. Agora, se eu estou de bem com a vida, e pode buzinar que eu não vou passar dessa velocidade, porque eu sei que é assim que a vida tem que acontecer, não vou correr mais, estou no meu horário, ok. Outro dia eu vi um palestrante dizendo que se no trânsito alguém, no momento de raiva, diz a respeito dele algum palavrão ou faz menção à mãe dele, se ele fizer menção de uma má conduta da mãe dele, ele logo vai pensar, eu conheço a minha mãe. Exatamente. A minha mãe não é esta que ele está dizendo, então não me diz ofende, respeito. não é comigo. Só me ofende. E essa é uma dica que pode parecer meio pirante para você, mas isso é de fato. Quando alguém te ofender, quando a pessoa só te ofende se aquilo fizer sentido para a sua vida. Quando aquilo lá no fundo for uma verdade para você. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, você não é competente ou você está acima do peso, é porque isso já são verdades em você. Quando o outro confirma, você fala assim, isso já está evidente. Isso te incomoda. Só que em vez de reconhecer que Exatamente. eu tenho uma percepção a respeito, eu prefiro dizer que foi o outro quem me chateou, o outro quem me deixou feliz. Porque eu entrego ao outro a responsabilidade dos meus sentimentos. Um dia alguém assim me maltratou, não lembro em qual situação, e me disseram assim, mas você não vai reagir, não vai ficar brava, chateada? Eu falei assim, não, eu já decidi que essas coisas não me afetam. E elas não me afetam mesmo. É uma decisão que se toma, porque quem controla o meu pensamento sou eu. E esse controlar do pensamento é algo que está sim sob a nossa... Quando temos saúde mental, isso é super possível de acontecer. É tanto que a gente vê isso em Jesus, né? As pessoas estão prendendo ele, maltratando, e ele ainda tem condições de dizer assim, olha, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. A situação externa era para ele não suportar. Para ele sair brigando com todo mundo, falar, Senhor, desce fogo do céu e queima todo mundo, porque ele tinha poder. Mas ele não faz isso porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. E quem ele é. Quando você não tem essa percepção, é bom deixar que os outros sejam responsáveis por você. Porque te tira a responsabilidade, te tira... De alguma forma é ilusório isso, te tira um pouco o sentimento ruim, mas do contrário, ele só aumenta. Porque você simplesmente diz para o outro assim, é ele quem não gosta de mim, quando na verdade é você que não está satisfeito com o que você vê em você mesmo. Você acaba nós acabamos lançando culpa nos outros e Exatamente. validando aquela ideia, né, de que o inferno são os outros. Exatamente. O inferno são os outros. Se não fossem os outros, minha vida seria um céu. Né? Você, antes, quando dizia a respeito de sentimentos, emoções, eu fico pensando assim naquelas emoções que a gente não tem muito controle sobre elas, daquela reação que eu tenho e parece que não deu tempo passar pelo meu raciocínio. Isso é mito ou é verdadeiro? Que há emoções que vêm com muita força e não conseguem passar pelo filtro? São poucas as situações assim. A maioria da nossa reação, ela passa pelo córtex pré-frontal,
que é a região que está envolvida com o controle das nossas emoções, que está envolvida com a nossa tomada de decisão, com o raciocínio lógico, quando você tem que analisar uma situação complexa para depois reagir. São pouquíssimas as situações que só são as de sobrevivência, que você precisa tomar uma decisão muito rápida, que se você for parar para raciocinar muito, você não vai ter tempo, é que elas são nesse rompante que a gente diz. Do contrário, tudo passa pelo córtex pré-frontal. É tanto que existem estudos muito interessantes que mostram até mesmo quando somos ofendidos de forma muito profunda, muito pontual, primeiro toda análise passa pelo córtex pré-frontal, para depois, quando você decide se você vai perdoar ou se você vai reagir à altura da afronta, é que esta informação ela vai para regiões específicas do cérebro. Se você decidir perdoar, vai direto para a ínsula, que é a região do perdão, que é a região onde eu coloco-me no lugar do outro e digo assim, mas ela estava preocupada com alguma coisa, por isso ela fez isso, eu a provoquei. Quando vai para a ínsula, você age com amor, você age com empatia. Quando você passa pelo córtex pré-frontal e você decide que você não vai perdoar, isso vai direto para o cíngulo posterior, que é a região da retaliação. O outro te ofendeu, então responda à altura, porque não pode ficar assim. Mas primeiro passou pelo córtex pré-frontal. Mesmo que seja rápido, passa por lá. Então essa ideia, eu não consigo perdoar, eu não consigo agir com fulano diferente, isso não é verdade. O que acontece muitas vezes é que esta tomada de decisão ela vai se tornando automática. Você já decidiu que todas as vezes que te ofenderem dessa forma, você vai agir assim. Então, é muito rápido. É como dirigir. A marcha não muda sozinha, ao menos que o carro seja de direção automática. Mas você vai passar a marcha mesmo que você não perceba o que passou. Porque você já fez tantas vezes que se tornou automático. O nosso cérebro, da mesma forma, você vai construindo caminhos que depois ele já sabe por onde seguir, porque você já ensinou que é assim. Mas a informação chegou num centro. Chegou no córtex pré-frontal. Chegando ali, haverá a necessidade da decisão. Tomada de decisão. Não tem como ela Sempre. ficar parada ali. Mesmo que seja rápido, vai tomar decisão. Decisão. Decidi não, em algum segundo, eu Exatamente. decidi não perdoar. Exatamente, Ou num segundo eu decidi vou perdoar. Exatamente. Claro que a gente não pode pensar nisso como mesmo quando você traz a questão da automaticidade, não é tão automático assim. Ele é automático no sentido de que você passa por um treinamento. Você vai tomando aquela decisão tão repetidamente que o córtex pré-frontal não precisa parar para fazer toda uma análise, gastar ali minutos, horas para tomar uma decisão. Porque o nosso cérebro, ele trabalha assim. Se para tudo ele tivesse que parar e fazer toda uma análise e gastar muito tempo para fazer isso, ele não faria outras atividades. E as nossas decisões, nossas respostas às situações, elas seriam muito demoradas. E nós não podemos perder tempo, o cérebro não pode perder tempo. Porque enquanto eu estou pensando em decidir algo, já chegou uma outra informação que também precisa passar por análise. Então, quando eu digo que é rápido, é porque você já foi passando por um treinamento. O treinamento, seu cérebro se tornou capaz de responder. Por isso que quando você também vai mudar de atitude, você precisa passar de novo por treinamento. Então, alguém que costumava brigar no trânsito, ele não quer mais fazer isso, então ele vai precisar parar e pensar, eu não vou brigar, mesmo quando buzinarem para mim, eu vou manter a calma. Ele vai ter que passar por um treinamento para pensar diferente, para agir diferente. Essa é a doutora Rosana Alves, neurocientista, psicóloga, e espero que você ponha tudo isso no livro, que a gente precisa ler assim com bastante tudo lá, calma, com muitos detalhes. Pensando, quero tudo lá. E você pode participar com a gente aqui, faz o seu comentário no nosso Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Deixe o seu comentário, compartilhe, diz o que para você é muito difícil, que você mesmo com esse treinamento não conseguiu ainda. A verdade é que às vezes a gente não diz a verdade para si mesmo. E a gente diz assim, não, mas doutora, eu já tentei e olha, eu me dispus, mas não deu, não aconteceu. Porém, a gente sabe, é notório, que nós não somos tão explicáveis, né? De jeito nenhum. Se fosse, nós já teríamos entendido e resolvido todos os problemas do ser humano. E sem dúvida que para uns o desafio é muito maior para o outro. Porque as histórias de vida são diferentes, sim. O que pode ser um desafio para você não é para mim.
Talvez uma relação que foi difícil na infância, isso vai ter um impacto sobre a minha decisão na vida adulta. Então é complexo sim, e ainda bem que é, né? Porque senão todo dia nós iríamos mudando de comportamento, seríamos volúveis e essa não é a condição humana. É complexo, mas o bacana é que é possível sempre mudar, sim. Pode demorar um pouquinho mais para um pouquinho menos para o outro, mas sempre é possível sermos melhores, isso é indiscutível. Dia desses fizemos um programa aqui sobre depressão. E durante o programa, várias pessoas, como você aí de casa faz nesse momento, escreve para a gente, traz um pouco da sua história. E naquele momento chegou uma pergunta que foi uma das perguntas que me fez pensar a respeito do que conversaríamos hoje. Era uma mulher dizendo que, quando a mãe dela morreu, ela passou super bem na avaliação dela pela perda da mãe dela. Só que agora, 5 anos após a morte da mãe, ela está sentindo que não está bem, inclusive por estar agora num momento muito compulsivo por compras. Aí eu pensei em falarmos um pouquinho a respeito das compulsões ligadas aos sentimentos, às emoções, à perda daquela mulher, da sua mãe, de um ente tão querido. Ela passa bem, 5 anos depois, ainda pode ser o motivo desse sofrimento, dessa compulsão de agora, Rosana? Na verdade, assim, a idade dela ajudaria nós pensarmos um pouco sobre isso. Por exemplo, a compulsão, principalmente por compra e a compulsão alimentar, elas são mais comuns até quando você entra na menopausa. Com essa mudança de hormônio, você pode ter um disparar desses transtornos. Então, esse pode ser um motivo que não necessariamente esteja vinculado à perda que ela teve da mãe. Então, essa pode ser uma situação. Porque no que os hormônios vão mudando, você pode ter uma mudança de comportamento, sim. Então, é um apelo que eu faço às mulheres. Quando você está aproximando da menopausa, não é para ficar desesperada, mas prestar atenção se você tem mudanças de comportamento. Porque os hormônios, eles também controlam as nossas emoções. Não é à toa que mulheres têm mais depressão e ansiedade do que homens, porque tem uma questão hormonal envolvida. Claro que em alguns casos você pode ter um luto tardio, que não cumpre aquele protocolo de que em 2 anos você pode fechar o ciclo, né, do luto, e aí a vida então começa a se organizar, reorganizar, mesmo com a ausência daquela pessoa. Existem pessoas que passam por esse luto tardio e parece que é necessário haver uma compensação desse lugar, colocando um objeto no lugar. Objeto é qualquer coisa, tá? Até mesmo quando alguém morre, nós podemos dizer que houve a perda do objeto querido, mas nós não estamos chamando a pessoa de objeto. Só dou essa explicação porque a psicologia usa muito o termo de objeto e as pessoas acham que é um desrespeito. Não. Então, há uma perda de um objeto de amor e é necessário substituí-lo. E muitas pessoas podem substituir por uma compulsão. O que pode acontecer também é que existia uma compulsão latente e pode se passar por um trauma. Trauma é qualquer rompimento doloroso, tá? Pode ser a perda de um emprego, pode ser até mesmo a perda da mãe. Qualquer situação que você passe por uma perda significativa pode ser considerado um trauma. Trauma é um rompimento doloroso, uma perda dolorosa. E não necessariamente a mãe. Algumas pessoas têm alguns transtornos que são latentes, que elas passariam pela vida inteira sem apresentar os sintomas, mas quando passam por esses traumas, elas podem apresentar, então, esses transtornos. Pode acontecer com a esquizofrenia, qualquer uma dessas patologias. Então, ela pode ser que ela passou por um rompimento desse, por um trauma desse, e aí apareceu a compulsão também. Então, a grande questão é, querida, não importa o motivo, importa o tratamento. A estratégia que você vai seguir para resolver esta questão. Porque nem sempre é possível verificar qual é a origem, né? Não é possível. Mas o importante é criar estratégias. A gente pode falar até um pouco de estratégias para os compulsivos que podem te ajudar a controlar a compulsão. O dela é compulsão por compra ou por alimento? Por compra. Inclusive, acabei de orientar uma aluna que trabalhou com compulsão por compra e nós pensamos em estratégias para resolver essa questão, mais do que descobrir a origem. Claro que descobrir a origem muitas vezes é importante porque encurta o caminho, mas nem sempre vamos descobrir isso. Mas o importante é como agir diante de uma situação assim. E eu estou aqui pensando no que você dizia anteriormente a respeito dos pensamentos. Então, vamos fazer
assim, no próximo bloco, nós vamos então ouvir você falar a respeito de que estratégias podem ser adotadas no caso de compulsão. Que vai servir para compulsão por Sim. comida, por compras ou qualquer compulsão sexual, compulsão de qualquer maneira. E, obviamente, vou te pedir para explicar ainda mais o conceito de Sim. compulsão, porque vai que alguém pode pensar, eu estou com um apetite, né, mais acelerado, assim, será que eu estou ficando compulsiva? Vamos separar uma coisa da outra. Sim. Porque é muito comum de a gente se perder, né, nos conceitos, enfim. Começar a se autoavaliar, se autodiagnosticar. Mas o que a gente diz, quando você estava trazendo à tona a ideia do poder que tem o pensamento, nós também temos a impressão e sentimos, quase que sempre, ser um trabalho muito árduo tentar dominar os pensamentos, tentar trabalhar os pensamentos, treinar o cérebro, a mente. O que dizer sobre essa questão de trabalhar os pensamentos, contrariando ou dando voz de verdade a eles? Como é que eu lido com algo que me parece ser difícil de lidar? Primeiro, nós temos que pensar que a vida é difícil mesmo. A vida não é uma coisa tão simples. Ah, bom, Rosana, eu achei que você ia trazer uma descoberta que dizia que é muito simples. Não é simples, a vida é complexa. E é nisso que existe a beleza e é nisso que existe o grande desafio. A vida, ela tem a sua complexidade. Os pensamentos vão sendo formados em nós mesmo antes de nascermos. Então, não existe um virar chavinha e agora está tudo diferente. Você não vira a chave. Amanhã eu já penso diferente, sou uma nova pessoa. Se fosse assim, como eu já disse, nós seríamos muito volúveis e muito sugestionáveis ao que nos dizem. Então é bom que não seja tão simples assim, porque as coisas vão sendo construídas com critério, pautadas, algumas mudanças elas vão sendo feitas com um pouquinho mais de critério, um pouco mais de devagar, para elas virem até para ficar na vida da gente, né? Então, o que nós precisamos pensar é que algumas mudanças, elas são difíceis mesmo, porque senão a gente desiste no meio do caminho. Já tentei 2, 3 vezes, para mim não funciona. E quando nós falamos assim, eu preciso mudar a forma de pensar, porque desse jeito não está bom, mas é um desafio, é difícil, só que é mais difícil ainda continuar com esses pensamentos viciados, viciantes, que deixam-nos paralisados diante de algumas situações. Também existe muito sofrimento no conforto, nesse conforto de, nasci assim, assim vou ficar para sempre. É sofrido também. Então, mesmo que seja um andar um pouquinho mais doloroso, mudar o pensamento, errou, levantou, tentar de novo outra estratégia, vale a pena. Porque quando você olha lá na frente, valeu a pena toda essa mudança. Porque você sente isso em você. Quando você controla o que você sente, quando as pessoas já não dizem o que você vai sentir, como você vai reagir, isso traz uma sensação muito boa. Então, independente do que o outro faça para mim, eu vou continuar feliz. Eu não desisto dos sonhos. Eu caí, mas eu sei que eu posso levantar e continuar. Então, essa sensação, o resultado, ele é muito bom. Por isso que eu digo que vale a pena tentar. Porque do jeito que está, para muita gente, não está legal. E como normalmente se dá essa tentativa? Com referência aos meus pensamentos. Digamos que agora eu esteja pensando algo negativo. Eu esteja pensando alguma coisa que me faz sentir mal. Como que eu trabalho esse pensamento que me faz mal agora? É uma estratégia que eu tenho usado na minha vida e eu indico para as pessoas que eu acredito que funciona muito. Nós precisamos sempre agir, pensar antecipadamente. Eu não posso esperar, eu vou usar o trânsito porque dele eu vou trazendo ideias. Eu não posso esperar estar no trânsito, esperar alguém me fechar para decidir como eu vou agir. Então, antes de sair de casa, eu digo assim, olha, se alguém me tratar assim no trânsito, for mal educado comigo, eu vou começar a cantar a minha música predileta para não gritar com a pessoa. Você toma a decisão antes de estar na situação. E isso ajuda muito. Então, assim, eu vou encontrar com aquela pessoa chata, que só me incomoda. Mas quando eu encontrá-la, a primeira coisa que eu vou dizer para eu me sentir melhor assim, que bom encontrar você. Então você vai criando estratégias para utilizá-las antes de estar na situação. Porque quando estamos na situação, você de fato pode se envolver tão emocionalmente que você vai reagir como você já reagia mesmo antigamente, né? Então você decide antes de estar na situação. E quando você faz isso, fica muito mais fácil de agindo. Porque aí você estava na situação, não conseguiu seguir o protocolo que você tinha se determinado, né? Não conseguiu cantar a música.
Aí você pode parar e pensar de novo, por que eu não consegui? Porque antes de eu começar a cantar a música, eu pensei assim, olá, aconteceu de novo. O que as pessoas precisam é olhar para elas mesmas. Sabe, comprar um espelho para a alma? E começar a ver que, de fato, muitas situações são elas que provocam. São elas que deveriam ter controlado. As pessoas não são responsáveis por aquilo e que muitas vezes é ela quem provoca toda uma situação. Porque nos colocamos muito no lugar de vítima. Ah, não, é fulano que nunca gostou de mim, é o meu marido que me provoca. Eu falo isso porque uma vez, uma das minhas primeiras pacientes, assim, ainda no estágio, ela havia passado por uma separação recente e eu perguntei para ela por que ela havia separado e ela disse assim para mim, meu marido é muito vaidoso. Era muito vaidoso e eu não consigo sobreviver perto de alguém extremamente vaidoso. Quando eu olhei para aquela mulher, sabe quando você acha que você está diante de uma árvore de Natal? Era exatamente aquilo. Ela estava toda enfeitada, mas toda enfeitada. E eu disse assim, e você, como você se vê? Eu nunca mudei, sou uma mulher extremamente modesta e humilde. Então, assim, é um exemplo muito extremo, mas nós olhamos assim pra gente. Eu sou incrível. São as pessoas em volta que precisam mudar. Estou lembrando de um professor que disse que em sala de aula tinha um aluno muito limitado, assim, no alcance das matérias e tal. E aí, numa reunião de professores e pais de alunos, o pai disse, professor, meu filho é um gênio. Né? Meu filho é um gênio. E ele teria dito, mas ele é muito discreto. Não temos percebido essa genialidade. Quer dizer, modesto. Muito modesto. Há essa crítica que a gente precisa fazer sobre nós, sobre os nossos, né? O que está em torno de nós, se não tem a ver com a gente. Isso é realmente muito fácil. Eu prefiro lembrar da história contada pelo filósofo, pelo professor Karnal, do que eu trazer uma história minha. Mas quem de nós não tem uma ideia equivocada a si mesmo a respeito de si? E essa ideia equivocada, ela vai sendo colocada em nós desde a infância. É tanto que existem estudos mostrando, aqui no Brasil mesmo, as crianças que estão acima do peso e assim já caminhando mesmo para uma obesidade um pouco mais preocupante, 51% dos pais não acham que os filhos estão acima do peso, mesmo que todos estejam percebendo. Então, nós também somos reforçados muitas vezes naquilo que precisaríamos mudar. É alguém que olha e fala assim, não, você é incrível. Ou alguém que não tem coragem de dizer assim, olha, se você melhorar nisso, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Então, nós já temos esta tendência, que de alguma forma ela é protetora. Vamos pensar isso, porque se eu olhar para mim e só ver tudo que há de errado em mim, eu não tenho condições nem de achar que eu vale a pena continuar vivendo, né? Então, existe esse equilíbrio, mas existe um sustentar em nós de características que precisavam ser mudadas. Então, colocamos no outro a responsabilidade quando as coisas não vão muito bem. É o outro que não me aceita, é o outro que não me olha bem, é o outro que não se comporta bem, quando, na verdade, falta um espelho para minha aula, para minha alma, de olhar e aprender mesmo, assim, como se estivesse numa aula, que eu preciso mudar. É pensar, né? Fazer uma autoanálise, uma autoavaliação com critério, com cuidado, com responsabilidade a respeito de si mesmo. Todos estão errados, só eu que estou certa na vida. Não é possível, não é possível. E eu acho importante contrariar esses pensamentos, né? Sim. Tanto o pensamento de que sou boa demais, quanto o pensamento de que não valho nada. Muitas vezes nós estamos nos enganando. Não, sou muito boa no que eu faço, boa no que eu digo, boa naquilo que eu faço, bom como pai, bom como marido, boa como esposa, boa como filha. Mas por quais critérios você chega a essa conclusão? Pelos seus critérios, baseados em que sentimentos, baseados em que verdade conhecida? A gente precisa se auto-perceber, se autocriticar, confrontar os nossos pensamentos, para a gente ter uma ideia melhor de como vai vivendo, né? Rapidinho intervalo, nós já voltamos com a doutora Rosana Alves. Até já. Nós estamos falando hoje sobre sentimentos, emoções, agora vamos dar uma atenção ainda mais especial a compulsões. Tem gente que está compulsiva por alguma coisa na vida, por comida, por bebida, por compras, por atividade física, por qualquer coisa. A gente pode ficar viciado em coisas boas também, não é, doutora? É verdade, tem pessoas que são viciadas em exercício físico. Pois é.
Enfim, mas para nós cuidarmos da nossa saúde física, mental e também espiritual, porque não são compartimentos diferentes, estamos todos no mesmo conjunto, nós estamos oferecendo para você a revista Fique Leve. Como você faz para ganhar, para receber em casa? Você entra em contato com a gente, pode ser usando o nosso telefone em horário comercial, aparece aí no seu vídeo, ou você pode também mandar um e-mail para a gente, consultoriodefamilia@novotempo.com, ou pode também ir no nosso site novotempo.com e novotempo.com/consultoriodefamilia.nt e pedir a sua revista. Tem um autocadastro, você preenche e ele vai chegar para nós eletronicamente e você vai receber em casa a revista Fique Leve. Combinado assim? Aqui tem dicas importantíssimas para você aprender a viver melhor física, mental e espiritualmente. Fala a respeito de depressão, como lidar com seus sentimentos negativos, como lidar com seus pensamentos, como lidar com a vida. Aproveite! Hoje nós estamos conversando com a doutora Rosana Alves, neurocientista, e está nos ajudando a pensar sobre o poder que nós temos frente aos nossos sentimentos e pensamentos e como nós somos capazes de dar um curso à vida e não deixar na mão dos outros o leme da nossa existência. Ou como você bem falava de trânsito, o volante da nossa história, né? Então, tem alguma questão a dizer a respeito? Fala com a gente na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. E estamos também nas outras redes sociais. Ah, tem mais. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube? Que tal? E aí, todas as vezes que os programas forem postados ali, você é notificado. E aí nós fazemos essa grande família. Indica nossos programas para outras pessoas. Não consegue assistir no programa quando ele está ao vivo? Você pode assistir depois, pode compartilhar, pode repartir. Você que gosta muito do programa, compartilha, reparte. Nós sempre publicamos na nossa página no Face e sempre vai para o nosso canal lá no YouTube. Mas queremos você com a gente nessa grande rede social para compartilhar esperança, conhecimento, para levantar esperança nos relacionamentos, para nos tornarmos cada vez melhores pela graça de Deus e pelo dom do Espírito Santo. Doutora Rosana, antes de ir para o intervalo, eu te pedi para falar a respeito das compulsões. Mas antes, conceitua, quando é que eu sei que eu ou o indivíduo está no momento de compulsão, que ele está fora de controle? Quando você tem um comportamento exagerado e quando você não faz aquela atividade, você se sente muito mal até fazer aquilo que você sabe que não deveria fazer. E você exagera, por exemplo, quem é compulsivo por jogos, ele vai jogar até o último centavo, vai vender a casa, vai perder o emprego porque não conseguiu sair do lugar onde ele joga. Quando ele começa a ter um prejuízo na vida e as pessoas em volta começam a perceber. Então tem mulheres que são compulsivas por compras. Elas vão fazer isso gastando todo o salário, todo o cartão, vão sair de casa e vão voltar só tarde da noite porque não podiam perder nenhuma liquidação e começam a ter esse prejuízo na qualidade de vida. O que é diferente de, por exemplo, quem tem um comportamento obsessivo-compulsivo, porque às vezes as pessoas confundem isso, né? O transtorno obsessivo-compulsivo, ele é composto da obsessão e da compulsão, a diferença dos dois. A obsessão é o pensamento que te diz você precisa comprar, você precisa comprar, você precisa comprar, que se você não comprar, a sua mãe vai morrer, por exemplo. A obsessão é o pensamento que te leva à atividade. E se você não fizer aquilo, algo muito ruim vai acontecer. Que não tem a ver assim, se você não comprar o sapato, vai acabar a liquidação. Não tem a ver com isso. Sempre há um pareamento com um pensamento que não tem nada a ver com a situação. Então, se eu não jogar, vai acontecer um ataque terrorista no Brasil. É sempre algo que não tem a ver. É o pensamento que atormenta, que te leva ao comportamento, que é a compulsão. Então, eu penso, eu tenho que jogar, se eu não jogar, alguém vai morrer. Então, eu vou e jogo. E somente quando eu jogo é que eu tenho um alívio do pensamento. Você pode ter sua compulsão, que você não tem esse pensamento que te atormenta, mas um desejo de ir e comprar todos os sapatos, ok? Então, nós temos os dois transtornos. Não é todo mundo que tem a compulsão, que tem a obsessão. Então, a compulsão, como qualquer outro transtorno, ele faz com que a pessoa perca a qualidade de vida, há uma perda na qualidade de vida. E isso, ela com o tempo, ela vai percebendo que ela tem essa perda da qualidade de vida. Talvez no começo não. Mas depois ela também percebe, e as pessoas em volta também vão percebendo e vai trazendo um prejuízo muitas vezes em cadeia, né? Porque é o cartão dela que passa do limite, que ela vai usar o do marido, ou que depois vai comprometer o trabalho dela, dependendo da compulsão.
Isso é muito comum. Isso não acontece somente em pessoas jovens, mas é muito comum em pessoas que começam uma compulsão mesmo na vida já idosa. E a compulsão pode ser por sexo, e lógico que as compulsões elas vão ter muito a ver com a história de vida, sim. Tem a ver com a infância, tem a ver com toda essa vivência. Tem mulheres que desenvolvem compulsão por sapato e sofreram lá na infância muito por falta de bens, falta de sapato, Sim. falta de alguma coisa. Pode ter uma relação uma Pode coisa com a ter, outra? pode ter uma relação, mas também pode não ter não ter. nenhuma relação. Mas pode ter sim. Às vezes nem ela percebe, mas tem a ver com aquilo. Tem gente que tem uma compulsão por copos. Só que ele não sabe que lá na infância chegou um parente que era rico e riu da situação da família porque só tinha copo de massa de tomate, que era muito comum na época. Então ele cresce e ele quer ter muito copo. Então podem passar por muitas situações, sim. Às vezes é uma forma de aliviar um estresse. Então ela vai e compra. Às vezes pode ser mesmo uma autoestima que está rebaixada e ela acha na compulsão uma forma de se sentir poderosa de novo, que ela é capaz de fazer o que ela quiser fazer. Tem um elemento carência ali presente? Pode ter. Por isso que muitas vezes essa história da compulsão alimentar, principalmente por compras em mulheres na menopausa, tem uma questão hormonal envolvida, mas também tem a ver com perda de função. Presta atenção se a sua compulsão, ela começa porque os filhos casaram e saíram de casa, porque aposentou, porque perdeu um cônjuge, seja por morte, por separação. Então pode existir sim compensar essa perda, que ela é significativa. Por isso que muitas mulheres, depois da aposentadoria, algumas mulheres podem desenvolver a compulsão, porque elas perderam esta função profissional e elas precisam se compensar de alguma forma, se sentir ainda em atividade, compensar até mesmo como prazer, né? Tem aquele pensamento intrínseco assim, eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. E se convence com isso. Não, já trabalhei tanto na vida, trabalho tanto, eu mereço um sapatinho novo. Só quando vai lá já tem 100, né? E quantas vezes nós fazemos isso no final de dia, né? Chega do trabalho, que foi estressante, alguma coisa assim, se joga no sofá, vai assistir um programa de televisão, filme, sei lá o quê, vai comer e não está percebendo, mas o pensamento está ali dizendo assim, você merece. Você merece. Seu dia foi um dia de cão, você Sim. merece. E nós vamos nisso. E ainda, como amigos, dizemos isso para amigos, viu? Não, você merece. E vai, você merece. Sabe o que eu fico pensando? Quando é que nós vamos aprender a dizer o que é preciso ser dito e se calar quando não precisa dizer nada, né? Mas parece que para manter as relações, para ser confortável a relação, às vezes eu preciso até jogar o outro no abismo. Ah, não, você merece, você vai, que não é Sim, sempre. E quando eu estou dizendo para o outro, eu estou dizendo para mim mesma. Quando eu digo para minha amiga assim, você merece um sapato novo, eu estou querendo me convencer de que eu também mereço aquele sapato novo. Porque o que eu digo para o outro, eu estou querendo dizer para mim mesmo. Por exemplo, quando eu digo assim, não é justo. Eu chego do trabalho, vou arrumar a casa, tudo, e meu marido fica folgadão no sofá. Não que o meu faça isso, porque ele é um fofo, mas tem maridos por aí que fazem isso. Na verdade, o que você está dizendo assim, não é justo, porque eu gostaria de estar no lugar dele e eu não consigo relaxar o suficiente para estar sentada ao sofá. Então, não é justo que ele consiga e eu não consigo. Muitos dos conselhos que damos para os outros é porque queremos colocar em prática na nossa própria vida. E nos falta essa coragem. Então, quando eu convenço o outro, eu estou tentando convencer a mim mesmo. Por isso que eu digo que o que nós fazemos, ele tem muito a ver com quem somos. E quando nós não sabemos quem somos, caímos nessas armadilhas que são criadas por nós mesmos. Então, quando eu digo assim, Darleide, você merece comer um doce mais, porque você já fez uma dieta, está super bem e tal. Mas eu estou dizendo para mim assim, você merece, você fez tanto que você merece isso. Dizendo para você mesma. E tem a ver com que nós queremos sempre ser muito bem aceitos pelo outro, né? Exato. E aí sustentamos mentiras para o outro. Mas no fundo a gente está falando assim, ela não precisa disso. Ela podia ser menos estressada. Então essas questões, elas estão muito envolvidas, por isso que eu digo que cada um de nós precisa sim ter esse olhar para a nossa alma, para quem somos, um olhar muito sincero. Porque a vida vai nos dando toque. Por mais que as pessoas digam assim, você merece, você está super bem, você é super legal, alguém quando está estressado diz quem somos. E aí eu preciso começar a perceber se estas falas elas se tornam muito frequentes. E aí talvez eu preciso mudar sim. E quando muitas vezes paramos para olhar no espelho,
a gente sabe o que tem que mudar. Ou se sabe, é que é difícil encarar a realidade. Porque quando eu olho para mim e digo assim, não, eu não sou sincera com as pessoas, eu sou sem educação. Tem isso. Então, isso vai mudando, porque nos outros é defeito, em mim é qualidade. Exatamente. Sempre, né? Eu sou sincero, o outro é grosso, o outro grossa. é grosso, o outro é grosso. Não, eu amo as pessoas de forma espontânea, eu quero estar perto. Não, você é inconveniente, porque você não respeita o espaço do outro. Então, quando você olha para você com sinceridade, muita coisa começa a mudar. Essa semana eu ouvia uma entrevista e uma atriz, ela respondendo a respeito do dia a dia, do estilo de vida dela. E ela disse que na madrugada anterior, ela tinha chegado por volta de 1 da manhã e ela estava muito cansada. E ela poderia ter pensado, estou muito cansada para fazer a minha reflexão, a minha meditação. Não sei de que religião, filosofia ela estava falando, ela não entrou em detalhe. Mas ela disse, assim mesmo eu fiz, fiquei 1 hora em meditação. E eu fiquei pensando a respeito daquele exercício, né? Ficar 1 hora mesmo cansada para fazer uma reflexão. Como foi o dia dela? Ela começou a dizer, será que no dia de hoje eu fui gentil? Será que hoje eu tratei bem? Será que hoje eu fui melhor do que foi ontem? E ela fica 1 hora nessa atividade, que eu não sei como se dá, né? Ela não entrou em detalhes, mas eu fiquei pensando a nós cristãos, a nós como indivíduos, que é chamado a uma reflexão mais profunda a respeito de quem nós somos no plano de Deus, quem nós somos na vontade de Deus e quais são os ganhos que eu tive durante o dia por ter me comportado como me comportei, por ter dito como disse, por ter sido inconveniente ou não, por ter sido arbitrária no modo de lidar com a vida ou não. A gente não para pensar, né? E aí, se pensamos que como nós vamos dar tempo de fazer 1 hora de reflexão, mesmo os cristãos que deveriam estar lendo a Bíblia, refletindo na palavra de Deus, a gente fica assim, lendo a palavra de Deus e pensando, fulano precisava ver isso, vou postar isso aqui porque fulano precisa ver isso, mas e a gente não faz isso? Então, se não tem autorreflexão, não tem exercício de dentro para fora, a vida vai virando vidinha, né? E a ideia de que nós nunca temos tempo, ela passa muito por essa questão de que é melhor não ter tempo do que parar para pensar quem sou e o que eu preciso mudar, porque a gente acha tempo para tudo, menos para pensar o que eu ganhei da vida hoje, o que Deus me trouxe e o que eu retribuí do que eu recebi. Nós não fazemos isso porque vamos descobrir muita coisa que precisa mudar. Que eu não precisava ter agido daquela forma, que eu poderia ter sido mais gentil com as pessoas. E quando não paramos para pensar assim, nós podemos desenvolver, sim, compulsões. Porque nós vamos represando tantas emoções que elas precisam extravasar. E às vezes elas extravasam nas compras, no exercício físico intenso, exagerado, porque estas emoções que vão sendo represadas, elas precisam sair. E como elas não têm as suas válvulas de escape da forma correta, elas vão sair de forma patológica, doentia. Uau. Se eu voltar no caso daquela mulher que crê estar compulsiva por compras, que estratégias ela pode adotar? Então, ela já começou pela estratégia que é muito importante. A primeira, né? A primeira dica é reconhecer que precisa de ajuda, que as coisas não estão como estavam antes. Quando você percebe que as pessoas já não lidam com você igual ou seus sentimentos estão ficando um pouco confusos, você tem passado por perdas, sejam emocionais, relacionais ou mesmo financeiras, é hora de parar e pensar que alguma coisa está acontecendo. Ela, pelo jeito, já percebeu que é uma compulsão, não sei se isso foi de fato diagnosticado, porque às vezes é só uma sensação, né? Então, primeiro é isso. Outra coisa é mudar rotina, mudar pensamentos. Criar estratégias, é por compra, quebrar todos os cartões, sim. Não consegue sair e ficar sem comprar ou sem jogar, saia sempre acompanhado de casa. Tem pessoas que precisam de um acompanhante terapêutico, sim. Então, se vai sair, vai a um shopping e sabe que vai perder o controle, vai com alguém que vai te controlar e não vai falar assim, você merece. Outra coisa que ajuda muito para os compulsivos é exercício físico. Existe um grupo de estudo muito interessante da USP que trabalha com jogadores compulsivos e percebeu-se que uma atividade física vigorosa 3 vezes por semana ajuda a controlar a compulsão. Muitos de nós não estão gastando a energia, mesmo não estou falando de energia de alma, não.
o que nós temos de combustão no nosso corpo com atividades que são, de fato, que vão oxigenar nosso cérebro, entendeu? Se você não fizer exercício físico, você não oxigena o seu cérebro da forma que deveria oxigenar, você não raciocina da forma que deveria raciocinar. Então, assim, você perde o controle dos seus pensamentos. O exercício físico te ajuda nesse sentido. Exercício físico, mudar a alimentação, sim. As pessoas que consomem muita gordura, estimulantes que podem ser de diferentes fontes, isso pode fazer com que as pessoas aumentem os seus comportamentos compulsivos. Exercício físico precisa estar na agenda das pessoas que têm uma compulsão. Mudar a rotina é muito importante, porque você sabe as coisas que disparam em você o desejo de comprar. Todo mundo tem um ritual para fazer compra, para ter um comportamento compulsivo. É tanto que tem gente que diz assim, quando eu estou estressada eu como mais, Exatamente. ou fico sem comer. Então sabe exatamente, o estresse vai me levar a tal situação. Ah, mas doutora, como é que eu vou evitar o estresse? Ou doutora, como é que eu vou evitar tal situação? Elas acontecem. Lembre de tudo que ela disse no primeiro bloco, a respeito de nós buscarmos compreender e entender qual é o nosso lugar, nossa identidade, nosso papel, para não deixarmos a nossa existência na mão dos outros. Ela disse que era fácil? Não foi dito isso. Você pode rever o programa, não foi dito isso. Pelo contrário, disse que é difícil, porque justamente no exercício que é difícil, vai desenvolver em mim capacidades que até eu mesma desconheço, mas vão me fazer alguém melhor, alguém mais forte. Mas pensa nisso, ou a gente toma a atitude de fazer essas mudanças, ou nós vamos ser levados pelo que nos acontecer na onda. E aí nós nem teríamos por que estarmos aqui conversando sobre esse assunto, né, Rosana? Precisa trabalhar, levar a sério. Precisa trabalhar, porque assim, a nossa amiga, que é o motivo de estarmos conversando aqui principalmente, existe um ritual para essa compra. É o final do dia que está estressado, ou final de semana, ou quando vira o cartão. Você precisa diagnosticar onde está para mudar a forma de agir durante essa situação. É no final do mês? Então, antes de chegar no final do mês, somem-se todos os cartões da casa, nenhum de débito, vai ter o dinheiro só do ônibus no bolso para poder sair de casa. Se é quando está estressada, faça de tudo para que o final do dia não seja tão estressante. Mudar a rotina, mudar a estratégia, porque aí você começa a controlar. E aquela sensação da decisão mesmo. Tudo que for mudar na nossa vida, ela passa primeiro por uma decisão. E isso eu percebo muito conversando com as pessoas. Quando eu digo assim, olha, você precisa mudar tal comportamento, a pessoa fala assim, eu vou tentar. Ela já não vai conseguir. Com essa postura, né? Com essa postura, assim, eu vou tentar. Não vai conseguir. Você primeiro decide. E isso é interessante porque nós vemos isso muito na neurociências. Depois que você toma a decisão, o seu próprio cérebro vai criando estratégias para você alcançar o seu objetivo. Então, eu quero vencer a compulsão por compras. Aí o seu córtex pré-frontal manda essa informação para todo o seu cérebro. Então, a amígdala, que está muito envolvida com emoção, todo o nosso sistema límbico, ela vai criando estratégias para te mostrar outros caminhos para você encontrar o prazer ou o alívio da sua tensão sem ser pela compra, por exemplo. Então, quando você decide, as coisas começam a acontecer. Agora, se a posição diante da vida for, vou tentar, já faz 10 anos que isso acontece, eu não consigo. Então, você de fato não vai conseguir, porque você já disse para o seu cérebro que não é possível. O nosso cérebro, ele não diferencia na sua forma de reagir do real para o imaginário. Sabiam disso? É tudo igual. Claro que o nosso cérebro sabe o que é real, o que é imaginário. Ele consegue reconhecer isso. Mas, a partir do momento que você toma uma decisão, ele vai agir da mesma forma. Quando eu digo assim, não consigo controlar a minha raiva, o seu cérebro já age assim, ela não consegue controlar a raiva, então podem extravasar tudo. Então, espera aí, mas antes você disse que o cérebro não faz diferença ou faz diferença entre o real e o imaginário? Ele não faz diferença para a reação. As reações dele, tanto faz se eu estou assistindo um filme de terror ou estou vivendo na realidade um filme de terror. Ele não faz a diferença. É tanto que a gente pode pensar assim, quando se apaixona, só de pensar na pessoa amada, o coração acelera, frio na barriga, dá uma sensação boa, mas a pessoa não está ali. O seu cérebro sabe que não está, mas ele tem todo um conforto como se a pessoa estivesse ali. Essa é a ideia sempre. Então, quando você pensa assim, eu vou conseguir, não sei como, mas eu vou conseguir, você vai conseguir. Mas se você já começar assim, é tão difícil, já tentei, não dá certo, vai ser muito difícil. O cérebro já está captando a ideia do desprezo pela situação, pela decisão de ir adiante. Então, ele não vai reagir à altura para mudar. Talvez
tenha um número importante ali de pessoas que têm uma dificuldade maior em lidar com a comida. Nem necessariamente chegando ao estágio da compulsão, mas comida é algo que domina numa prevalência muito grande. Por isso que o segundo capítulo do meu livro eu falo sobre comida. Ótimo. Por quê? Nós aprendemos desde a infância que a comida ela tem muito a ver com as nossas emoções. Pensa bem, um bebezinho começa a chorar, a mãe vai lá, checa, a fralda está tudo ok, não tem cólica, não está com sono, o que deve ser? Vontade de comer, coloca no peito. No que ela dá mamar para esse bebê, ele de fato para de chorar. Porque a comida ela é prazerosa, ela vai ativar os centros de prazer do nosso cérebro e tem o conforto de estar com alguém. Então a criança percebe assim, puxa, eu só queria a presença da minha mãe. Mas olha, foi a comida que trouxe a minha mãe para perto de mim. Porque ela veio foi para me amamentar. Ela não simplesmente me pegou no colo. Quando vamos crescendo, vamos sempre vendo que a comida ela tem muito a ver com emoção. Olha que exemplo, vai na casa de alguém e você programou de ir lá e ela não te oferece nenhum suco. Qual é a sua sensação? Ela não gosta de mim, ela menosprezou a minha visita. Porque nós sempre relacionamos prazer, acolhimento, afeto com ingesta alimentar. Então, quando eu estou triste, o alimento me conforta, porque de fato isso acontece desde a nossa infância e nós vamos aprendendo isso. Além disso, de fato, quem controla a fome e saciedade no nosso cérebro, quem ajuda a controlar isso é o hipotálamo. Ele quem diz que estamos com fome ou quando já comemos o suficiente. Tem gente que tem o hipotálamo meio estragadinho, né? Só que o hipotálamo também está envolvido com a nossa emoção. Depressão, ansiedade, tudo passa pelo hipotálamo. É tanto que a maioria dos transtornos, eles vão mexer com a ingesta alimentar. Tem gente que tem perda de apetite ou aumento da necessidade de comer. Então, quando você tem uma ingesta alimentar acima do necessário, com certeza tem uma questão emocional envolvida. Porque a região que controla um também está envolvido com o outro e porque aprendemos desde a infância que comida é importante para nos sentirmos bem. Se você for a um casamento que não ofereceram nada para comer, você fala assim, a noiva até que estava bonita, mas a gente sentiu falta de um coquetel. É fato, né? É cultural. É cultural. Estratégias para lidar com o apetite descontrolado, o que pode adotar? Eu lembro que eu já disse isso há muitos anos atrás aqui no programa. Ó, você que perdeu precisa relembrar disso. Existe uma diferença muito básica entre uma pessoa, por exemplo, que é magra e uma pessoa que é obesa. É o tipo de estímulo que se obedece. O magro, na maioria das vezes, eu falo magro porque não come muito, tá? Quem não come muito. Porque tem gente, como diz, é magro de ruim, né? Exatamente. Não é o meu caso, eu sou uma pessoa muito legal. É verdade. Né? É o tipo de estímulo que você obedece. Aquela pessoa que tem um controle alimentar, ela vai perguntar para o organismo dela se ela está com fome. Então, se ela não estiver com fome, ela não vai comer porque é uma oportunidade, porque chegou um brigadeiro ali, ela precisa comer, ou porque é um casamento, quando ela vai comer bolo de casamento de novo. Ela não vai olhar para as coisas ou para as situações, foi estressada, ela vai comer. Quem tem um controle da ingesta alimentar, ela olha para si mesma e diz assim, eu preciso mesmo comer isso? O meu organismo precisa disso? Eu estou com fome? Se ela não estiver, pode ser uma oportunidade única na vida que ela não vai comer aquilo. Agora, as pessoas que não conseguem controlar as emoções e aquelas pessoas que não conseguem controlar o estímulo externo, é o relógio que marcou meio-dia, então é hora de comer, é o bolo que está aqui como uma oferta, eu vou comer, ela tem mais dificuldade de controlar esses impulsos alimentares. Mais dificuldade não quer dizer impossibilidade. Impossibilidade não, porque uma coisa também que é muito interessante, cada um de nós tem uma dificuldade que precisa ser controlada. Uns é o alimento, outro vai ser o não brigar com as pessoas. Então, cada um tem um desafio maior, mas todos nós somos capazes, sim, de controlar isso. Senão, estávamos à mercê das situações, certo? Então, o alimento, ele tem uma origem, este descontrole alimentar, ele tem uma origem, sim, desde que nascemos, por este parear, né, eu precisava era de um conforto e eu ganhei alimento junto, e alimento, de fato, mexe com todo o nosso prazer. Principalmente se for açúcar, né? O açúcar, ele dispara o nosso sistema de recompensa do cérebro, que é o mesmo sistema que está envolvido com cocaína, com cafeína, não que tenha o mesmo efeito, mas ele, por exemplo, vicia. Tem pessoas que essa ingesta alimentar, principalmente de doce, tem a ver com vício, é dependência.
Por isso que tem pessoas que têm, inclusive, uma síndrome de abstinência de doce. Ela precisa comer, porque ela viciou mesmo, ok? Então, existem as pessoas que viciam e por isso que precisa ser feito todo um tratamento, não desdenhando, não, quando eu quiser eu paro de comer. Encare como uma dificuldade e vá trabalhar isso em você, se necessário uma terapia. Muitas pessoas precisam de terapia para controlar o apetite. Eu queria mais tempo de ficar te ouvindo, mas muito final de rápido. programa. Muito obrigada. Obrigada eu. Tá? Esperar aí pelo livro para a gente ler e aprender bastante. E qualquer volta aqui pelo Brasil, senta comigo aqui no consultório. Com viu? certeza. Deus te abençoe. Um abraço para o André e para a Angelina. E um abraço para você aí de casa também. Obrigada pela companhia. Pense nisso, leve a sério. E para as grandes dificuldades da vida, contamos com a graça de Deus. Se contamos com ela para as coisas pequenas, para os desafios pequenos, imagina para aquilo que tem um grande poder sobre nós. As compulsões, nossos sentimentos automáticos, nossas emoções que vêm avassaladoramente, tirando de nós capacidade, poder, a gente pode repensar, rever, aprender e, sobretudo, buscar em Deus, em Jesus, no Espírito de Deus, a capacidade que Ele nos dá de sermos mais donos da nossa história, ou capazes de levar a nossa história, pela graça dele, a um fim que seja de alegria, de felicidade, de realizações. Busque a Deus, Ele te dará todas as competências necessárias para viver e ser feliz. Um beijo e até a semana que vem, aqui no Consultório de Família.